Teorias e técnicas de grupo, aula 6. Nós vamos falar das contribuições hoje de Bion, Bells e Rivière. Compreende-se grupo como uma unidade social constituída por pessoas com papéis interdependentes, orientada para objetivos comuns e que regulam seu comportamento por um conjunto de normas estabelecidas pelos próprios elementos do grupo, devendo ser em consenso. O ser humano, ele é um ser social e somente existe em função de seus relacionamentos grupais. O fato de que o indivíduo, ele nasce, ele aprende, ele trabalha e morre em grupo, torna evidente a necessidade do estudo da vida grupal. Bion adotava uma postura de evitar resolver os conflitos que surgissem entre os pacientes e evitava interferir até que os envolvidos tivessem amadurecido os problemas e também as suas soluções. Centralizou o estudo do comportamento do grupo no fator emocional, defendendo a existência de 4 emoções básicas no processo do grupal: a combatividade, fuga, parceria e dependência. Em qualquer ponto da existência de um grupo, vai ter a predominância de pelo menos uma dessas emoções. Alguns dos conceitos elaborados no estudo dos grupos são: o grupo de trabalho, voltado para os aspectos de uma determinada tarefa combinada por todos os membros do grupo, podendo ter o objetivo já pré-definido. A mentalidade de grupo, uma atividade mental coletiva própria e que muitas vezes se conflita com a mentalidade de cada um dos indivíduos, que são os componentes de todo o grupo. Esses conflitos, eu chamo até de divergência de ideias, elas são importantes para o crescimento desse grupo. Temos a valência, que ela também pode ser chamada de protomental. É a disposição do indivíduo para fazer combinações com os demais. Esta combinação é que vai predominar a harmonia e dar coesão a esse grupo. Então, é necessário que se faça essas combinações para que você se sinta inserido dentro deste grupo que acontece a coesão grupal. Os supostos básicos, que também é pressuposto básico, contrário da cooperação do grupo de trabalho, prevalece um nível inconsciente, em que as fantasias grupais elas adquirem uma das 3 formas típicas. As 3 etapas fundamentais. A dependência é o início do grupo e o líder comanda. Mas como já começou com o líder esse grupo? O grupo, ele sente necessidade e elege um indivíduo participante deste grupo que tem as características carismáticas que possa passar a acolher o grupo, dando-lhe o quê? Proteção e segurança. Depois nós temos a segunda, a luta, que pode ser chamado fuga, ataque, agressividade, afastamento. Esse momento é o início da maturidade. O grupo começa a romper o seu cordão umbilical e ele passa a ter as suas ideias, ele passa a ter os seus posicionamentos. Depois nós temos o pareamento, que é o acasalamento, que é a criação de subgrupos. O grupo, então, ele liga-se ao líder e o considera um dos participantes. Então, aí começa a ter uma coesão dentro de todo esse sistema relacionado a esse grupo. Para Bion, a terapia de grupo pode ter 2 significados: referir-se ao tratamento de certo número de pessoas e descobrir as forças que levam à obtenção de uma fácil atividade cooperativa dentro do grupo. Então, é descobrir o interesse desse grupo para que ele tenha uma participação efetiva. Todo grupo, ele se reúne para fazer alguma coisa. Cada membro coopera de acordo com as suas capacidades individuais. Não só na terapia de grupo de Bion, mas também no nosso dia a dia é assim que acontece. Um grupo de terapia é um grupo de trabalho de que participam indivíduos com problemas de comportamento. Para Bion, são 2 os planos que os grupos agem. O plano do trabalho-tarefa, que é esclarecer a situação, buscar informações relevantes, elaborar alternativas e testá-las.
Ele refere-se também à maneira racional e consciente de um grupo buscar soluções para a sua dificuldade. Temos também o plano da emoção. Os grupos se defrontam com as dificuldades maiores em lidar com os problemas e seus reflexos recaem sobre o plano da tarefa, impedindo muitas vezes de um grupo realizar o seu objetivo. São as necessidades interpessoais que dão o clima e a motivação para a realização, para a efetivação da tarefa grupal. Vamos falar agora das contribuições de Belz. Enfatizou mais o grupo e menos o indivíduo, seguindo um esquema de observação da interação dos elementos do grupo. O seu sistema envolve a teoria sobre os pequenos grupos. Sua principal contribuição é um esquema observacional. O esquema de observação de Belz caracteriza-se pelo processo de interação, que nós chamamos de análise de processo de interação, que é o API. É uma técnica utilizada como esquema para analisar e estudar a interação e comportamento do grupo. Essa técnica, ela estuda a interação e o comportamento dos pequenos grupos. Os observadores, eles registram a fonte e o objetivo de cada ato expressivo e classificam os atos nas seguintes 12 categorias. Então, existem categorias para que ele faça a observação, com foco da fonte e do objetivo. Quais são essas 12 categorias? Mostrar solidariedade, se mostra a liberação de tensão, concorda e dá sugestões, dar opinião, orientar, pedir orientação, pedir opinião, pedir sugestão, se ele discorda, se mostra tensão e também se mostra a oposição de novas ideias. Os principais tipos de grupos são o grupo de treinamento, que é o aprimoramento das habilidades e visa a aprendizagem. O seu objetivo é auxiliar os participantes a mudanças construtivas em seu eu e através da análise das experiências presentes e imediatas. Temos também o grupo de trabalho. O ênfase está na tarefa. A finalidade de solucionar problemas, preocupa-se com a execução e tem objetivos e metas finais definidas. O grupo de trabalho é um grupo de treinamento e tem também como foco mudar as maneiras de agir, os processos, a prática de seus participantes. O grupo de terapia, a ênfase no trabalho interior. Membros com problemas de comportamento, razões íntimas que analisam por que a pessoa age de certa maneira. O grupo de terapia, ele trabalha com indivíduos, ele trabalha com problemas de ajustamento e ele vai levá-los a descobrir o seu eu íntimo e trabalhar com aqueles problemas que inibem o comportamento normal deste indivíduo. Tem também o grupo de formação. Nesse grupo de formação, os participantes são convidados a se nivelarem ao mesmo status de igualdade, enquanto dure a experiência como aprendizagem. Eles devem deixar cair, neste momento, eles têm que ser o mais espontâneo possível, o mais sincero também. Eles devem deixar cair as suas máscaras e despojar-se dos papéis que são os personagens que nós assumimos diariamente e que a sociedade nos obriga a representar na vida real. Eles devem também considerar-se livres para dispor do tempo de duração de experiência e devem tentar comunicar-se entre si para além do status, para além do personagem ao qual você está. O grupo de encontro. O grupo de encontro, a gente fala do Rogers, né? É um grupo pequeno de pessoas em que contam com a ajuda de um facilitador ou um líder. O grupo de encontro, dentro de um clima de liberdade de expressão, cada participante ele é incentivado, ele é encorajado a liderar suas defesas e suas barreiras e a relacionar-se mais aberta e diretamente com os outros colegas, os outros participantes do grupo. Vamos falar agora das contribuições de Rivière.
ele começou a trabalhar com grupos na medida em que observava a influência do grupo familiar em seus pacientes. A técnica dos grupos operativos, ele começou a ser sistematizado a partir de uma experiência no Hospital de Las Mercedes, em Buenos Aires, que é esse hospital aqui, por ocasião de uma greve de enfermeiras. Esta greve, ela inviabilizaria o atendimento aos pacientes portadores de doenças mentais, no que diz respeito à medicação e também aos cuidados de uma forma geral. Diante da falta do pessoal de enfermagem, o que ele fez? Ele propõe para os pacientes menos comprometidos uma assistência para os que estavam mais comprometidos. A experiência foi muito produtiva para ambos os pacientes, os cuidadores e os cuidados, na medida em que houve uma maior identificação entre eles e pôde-se estabelecer uma parceria de trabalho, uma troca de posições e lugares, trazendo como resultado uma melhor integração. A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca uma evidência a possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de questionamento acerca de si e dos outros. A aprendizagem é um processo contínuo, em que comunicação e interação são inseparáveis, na medida em que aprendemos a partir da relação com os outros. Como é importante, né? A comunicação e a interação para que a gente adquira conhecimentos, adquira aprendizagem. Falamos no slide anterior sobre o grupo operativo, né? Que ele consiste em um trabalho em grupo. Seu objetivo é promover um processo de aprendizagem para sujeitos envolvidos. E um excelente exemplo foi a experiência do hospital. Não basta que haja um objetivo comum ou que tenha como finalidade uma tarefa. É preciso que essas pessoas elas façam parte de uma estrutura dinâmica que nós chamamos de vínculo. Como exemplo, as pessoas que estão em uma sala de espera de um cinema. Estão reunidas no mesmo espaço, durante o mesmo tempo, com o mesmo objetivo, mas nos constitui um grupo. Concordam? Para ter um vínculo, há necessidade de vincular, de interagir na busca de um objetivo comum. Portanto, a teoria do vínculo, ela parte do pressuposto de que o homem se revela, se estrutura por meio da ação, do desempenho dos papéis e do estabelecimento desse vínculo, que ele tenha proximidade também e um envolvimento, podendo ser de trabalho, podendo ser o vínculo pessoal, o vínculo afetivo. Na concepção de Rivière, o grupo apresenta-se como instrumento de transformação da realidade. Seus integrantes estabelecem relações grupais que se constituem, na medida que começam a partilhar objetivos comuns, uma participação criativa e crítica, e poder perceber como interagem e se vinculam. Então, nós podemos considerar um grupo coeso, um grupo harmonioso, a partir do momento que nós temos esta visão de grupo, que eles começam a partilhar os objetivos comuns, a participação é criativa e crítica, e também eles interagem e se vinculam. Papéis no grupo. O sujeito modificando-se a si mesmo para modificar o meio. O sujeito modificado pelo meio ambiente e, por sua vez, transforma-se num agente de mudanças. O foco não é somente um no grupo, mas da sua própria identidade no grupo e a do grupo de maneira geral, de como ele se relaciona, como ele se envolve com o grupo de uma forma geral. Os papéis verticais e horizontais. Vertical, relacionado com a história, o pessoal de cada um que faz parte deste grupo. E o horizontal é relacionado com o denominador comum com o contexto do grupo. Então, o vertical é o indivíduo dentro do grupo, está relacionado à história do indivíduo. E a horizontal está relacionado com o denominador comum com o contexto do grupo. O que vai fazer
com o crescimento deste grupo, com o texto deste grupo, não é só a história de um determinado indivíduo, mas a história de todos os participantes, de todos que estão envolvidos neste grupo. A mudança, que é o objetivo primordial de todo grupo operativo, envolve todo um processo gradativo, no qual os integrantes do grupo passam a assumir diferentes papéis e posições frente à tarefa grupal. O momento da pré-tarefa. Este momento, ele é caracterizado pelas resistências dos integrantes do grupo ao contato com os outros e consigo mesmos. Então, para ele, naquele momento, é uma situação nova. Por isso que as resistências fazem parte deste momento. Tem o momento da tarefa. No momento da tarefa, é diferente. Já existe uma trajetória que o grupo percorre para atingir os seus objetivos. Essa tarefa está relacionada ao modo como cada integrante ele interage a partir de suas próprias necessidades. A técnica do grupo operativo, ele propõe a presença e intervenção de um coordenador. Ele indaga e problematiza, estabelecendo algumas articulações entre a fala e os integrantes, sempre direcionando o grupo para a tarefa comum. Na verdade, ele é um facilitador desse grupo, né? Ele não pode fazer parte da interação, mas ele indaga, ele problematiza e ele articula a fala e os integrantes. Já o observador tem um papel muito importante. Ele registra o que ocorre na reunião, durante aquele encontro, e ele resgata a história do grupo. Quando que ele resgata? Após aquele encontro, após aquela reunião, senta-se o observador e o coordenador e eles analisam os pontos emergentes, o movimento do grupo em torno da tarefa e os papéis desempenhados por cada integrante do grupo. Os papéis do grupo, alguns são fixos, como falamos no slide anterior, com o papel do coordenador e do observador, enquanto outros eles emergem no decorrer do processo, articulando as necessidades e com as expectativas tanto individuais quanto grupais, podendo alternar-se. Então, elas vão podendo sofrer alteração de acordo com a necessidade, tanto individual quanto do grupo. O porta-voz é o integrante que explicita o que está implícito, colaborando com a tarefa. O bode expiatório, ele aparece quando fica explícito, fica claro, algo que não tem aceitação do grupo. O líder de mudança, ele surge no momento em que o que foi explicitado pelo porta-voz é aceito pelo grupo, contribuindo para o movimento dialético. Não podemos deixar de dizer também que o exercício da escuta, ela possibilita torná-la cada vez mais apurada, auxiliando os coordenadores de grupos nas suas pontuações, sinalizações, na leitura do implícito, na leitura do latente, favorecendo desta forma a elaboração dos conflitos, a transformação de modo de posicionamento frente ao próprio sofrimento, possibilitando insights e transformações significativas dentro do grupo. A tese do autor é de quanto mais heterogêneo é um grupo, maior a probabilidade de ser eficaz e atingir os seus objetivos. Os grupos heterogêneos, eles apresentam mais recursos, pois a presença de mais diferenças entre as pessoas pode implicar em mais diversidade e mais conteúdo para a troca do que os grupos homogêneos. Entretanto, esses grupos heterogêneos, pela sua diversidade, também apresentam maior dificuldade em seu funcionamento do que os grupos homogêneos. Porém, o processo de crescimento do grupo heterogêneo, ele torna-se mais eficaz em função das trocas interpessoais. Ao trabalhar com o grupo, o coordenador grupal, ele deve levar em consideração essas características pessoais, interpessoais, profissionais, tanto econômicos quanto sociais e culturais. Neste contexto, é de fundamental importância que o coordenador ele compreenda a realidade sociohistórica na qual estão inseridos ele próprio e as pessoas que participam do grupo. Ele conheça o contexto
de uma forma geral dos participantes que estão inseridos neste grupo. Fechando a aula de hoje, vamos fazer algumas pontuações que já fizemos nos slides anteriores. Os encontros de Rivière não têm necessariamente um direcionamento para temas, assuntos específicos. As pessoas, elas falam livremente, estabelecem interações umas com as outras e partilham experiências comuns. Os grupos se caracterizam por ser um espaço de escuta, em que o coordenador indaga, pontua, problematiza as falas para dar oportunidade para seus integrantes pensarem, falarem de si e poderem elaborar melhor suas próprias questões e levar também a reflexão. Aguardo vocês na próxima semana com a aula 7. Obrigada.